Terremoto causa pânico e mortes no Equador. Venezuela envia ajuda a Gaza. Robin Williams estava enforcado com cinto. Vamos conferir agora as últimas notícias internacionais. Um terremoto de 5,1 graus de magnitude sacudiu o Equador nesta terça-feira, causando a morte de 2 pessoas, a suspensão das operações no aeroporto de Quito e a desocupação dos prédios mais altos. A Secretaria de Gestão de Riscos afirmou que, além das 2 mortes, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram soterradas em uma pedreira. Em San Antônio de Pichincha, o tremor provocou deslizamento de terra. O terremoto, com epicentro registrado na localidade de Mitad del Mundo, onde fica o monumento que marca a linha do Equador, ocorreu às 3 da tarde no horário local e foi seguido de vários tremores com menor intensidade. Além da suspensão das operações no aeroporto de Mariscal Sucre, o trânsito foi interrompido em várias rodovias. O Equador está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das zonas do mundo com maior atividade sísmica e vulcânica, o que torna o país propenso a sofrer tremores de terra. E a Venezuela enviou nesta terça-feira suprimentos para a faixa de Gaza. O país defende publicamente os direitos dos palestinos desde a chegada ao poder do ex-presidente Hugo Chávez, em 1999. O ministro venezuelano das Relações Exteriores, Elias Raua, e o colega palestino, Riad Al-Malki, acompanharam a partida de um avião com remédios e alimentos de Caracas. As negociações indiretas entre palestinos e israelenses, sob mediação do Egito no Cairo por uma trégua duradoura, foram interrompidas durante a noite. As conversas vão ser retomadas na quarta-feira, o último dia do cessar-fogo na faixa de Gaza. Ainda assim, a delegação palestina anunciou que houve avanços. O conflito, que já dura 5 semanas, custou a vida de 1.940 palestinos, entre eles mais de 400 crianças. Do lado de Israel, 64 militares e 3 civis morreram. E as autoridades americanas informaram nesta terça-feira que o ator Robin Williams foi encontrado enforcado com um cinto no quarto da casa dele, na Califórnia. A polícia afirmou que o corpo do ator e comediante estava levemente suspenso e havia cortes em seu pulso esquerdo. Os investigadores disseram também que um canivete, aparentemente com sangue seco, foi encontrado perto de Williams. Keith Boyd, assistente do legista-chefe do condado de Marin, não confirmou se algum bilhete de suicídio foi achado. Não vamos discutir isso nesse ponto. A investigação continua e essa informação vai ser discutida no futuro em uma coletiva de imprensa conclusiva. Boyd informou ainda que Williams foi visto pela última vez por sua mulher no domingo à noite. A morte do astro causou grande comoção entre fãs e celebridades de Hollywood. Nesta terça-feira, milhares de pessoas prestaram homenagens ao ator e comediante na sua estrela da Calçada da Fama. A discussão sobre as multas aplicadas por radares em Itajaí segue agora para o Ministério Público. 2 vereadores de Itajaí protocolaram junto ao Ministério Público denúncia contra as multas irregulares que seriam ilegais. A vereadora Ana Carolina foi um dos que entraram. Ela acredita que o Poder Judiciário deve entrar no caso, com uma ação civil pública. A ação competente para entrar contra o prefeito Jandir Bellini seria uma ação civil pública. E essa eu, como vereadora, não tenho, não sou capaz de fazer. Quem tem que promover isso ou são associações ou então o Ministério Público. Então, eu levei toda a documentação e solicitei junto ao vereador Acácio para que ela mesma, eu digo a promotora, né? Acione judicialmente o prefeito Jandir Bellini. A gente pediu anistia das multas, pedimos para que ele não tirasse os radares dali ou mudasse para os temporizadores, apresentasse para o Ministério Público onde está esse estudo para diminuir o tempo, os segundos de uma cor para outra, e pedimos sim probidade administrativa. Conforme o secretário de Comunicação de Itajaí,
Murilo José afirma que o prefeito entrou em contato com os advogados e os membros do Tribunal de Contas e decidiu que não vai anular as multas. O prefeito Jandir Bellini, depois de ouvir membros do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público e seus advogados pessoais, entendeu que não seria prudente enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, anulando essas notificações por conta da lei municipal que fala que não pode ter, que determina que não pode ter notificações em cima de semáforos sem temporizadores. Cabe à Jari, a Junta de Recursos de Infrações de Trânsito do município, julgar esses pedidos dos motoristas que se sentem prejudicados pela emissão de multa dentro desses semáforos. Não cabe uma ação isolada do prefeito, porque a responsabilidade criminal e civil por conta da anulação dessas multas sobrecairá sobre o prefeito. Então, o prefeito entendeu que não seria prudente enviar um projeto de lei para a Câmara anulando essas multas por conta que a gente está orientando, então, a esses motoristas infratores que busquem o recurso ou na Justiça ou na Jari, que é o órgão competente para fazer o julgamento. A partir dessa decisão por parte da Prefeitura de não anular as multas, a vereadora Ana Carolina afirma que com essa atitude o prefeito é culpado pela situação. Eu fiquei muito decepcionada quando eu soube desse posicionamento do prefeito Jandir, porque primeiro ele desconhecia a lei. Depois ele teve conhecimento da lei, mas optou por continuar descumprindo. Inclusive, eu vi na mídia que ele falou que não era ele que ia pagar do bolso dele. Ele não está fazendo, mas as pessoas injustamente estão. O que o prefeito está fazendo foi horrível, é horrível a sua atitude, porque ele deveria dar o maior exemplo na nossa cidade. Com certeza essa história ainda vai longe. E como noticiamos agora há pouco aqui no MCA Notícias, foi confirmada a morte do candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Eduardo Campos estava a bordo de um jato particular que decolou hoje cedo da cidade do Rio de Janeiro, do aeroporto de Santos Dumont. Hoje de manhã o avião deveria ter pousado no aeroporto do Guarujá, no litoral paulista, mas devido a problemas climáticos, o avião chegou a se aproximar da pista, mas arremeteu. Foi quando a torre de controle aéreo perdeu o controle da aeronave e logo minutos depois, ali por volta das 10 horas da manhã, então foi confirmada a queda deste jato particular, que levava além de Eduardo Campos, outras 14 pessoas a bordo. A informação que a gente tem até o momento é de que, ao todo, 15 pessoas morreram nessa tragédia aérea, agora de manhã, na cidade de Santos, no litoral paulista. A aeronave chegou a atingir 3 imóveis ali da cidade de Santos. Ainda não se tem informação de se havia pessoas dentro da casa, se elas foram atingidas ou se ficaram realmente feridas ou até se houve morte em terra. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente e, infelizmente, Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República, ele iria cumprir a agenda hoje em Santos. O primeiro compromisso dele seria às 10 horas da manhã, o que não aconteceu, depois às 11h30 da manhã e depois às 2h30 da tarde. Você acompanha essa notícia no nosso site, tvmca.com.br. Amanhã aqui no MCA Notícias a gente também com certeza vai atualizar essa notícia que pegou muita gente de surpresa. O Congresso já está todo comentando essa trágica morte aí de Eduardo Campos e, claro, todo o Brasil aí fica lamentando aí a perda de um grande homem. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã.